Tudo bem com vocês? Olha quem está aqui chique. Eu tô com uma gambiarra terrível aqui pra conseguir gravar meu vídeo. Minha luz de LED quebrou. Mas enfim, eu já falei sobre esse assunto no outro vídeo, então eu não vou me estender. Mas gente, olha só como estamos chicas. Temos microfone, finalmente o microfone funciona, né? Meu terceiro microfone. Temos um cenário, olha só, já tá até bagunçadinho porque eu já mexi aqui. E humilde biblioteca, olha só como a gente tá chique. Estamos chiques. Gente, e hoje vai ser dialogando com os pastores. Vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu separei vários vídeos de vários pastores, vídeos curtinhos, e pastores de várias denominações diferentes, porque o tema é o que é igreja. E se vocês não perceberam, nós estamos sem resenha de livros, né? Aqui eu só resenho livros, se você tá chegando aqui agora, eu tô sempre resenhando livros pra cá, principalmente focado em feminilidade bíblica, aquilo que o Senhor me ensinou, santificou o meu coração. Eu faço vídeos e compartilho com vocês. Hoje vai ser diferente, eu separei vários vídeos de vários pastores de várias denominações. Eu faço parte de uma igreja, de uma denominação específica, mas eu ouço, eu me considero reformada, né? Eu concordo muito com Calvino, mas eu ouço pastores de todas as denominações, gosto muito de alguns assembleanos. Tem muita gente que eu separei aqui, que são de denominações diferentes, porque o vídeo, por exemplo, da Isadora Pompeu, que é esse vídeo aqui lá no TikTok, que é um corte do vídeo aqui que eu fiz aqui pro canal. Tem tanto católico lá falando de Lutero, tá feliz Lutero. Por quê? De acordo com os católicos, nós protestantes, cada hora estamos abrindo uma igreja diferente, em lugares diferentes, com denominações diferentes. Nós como protestante, eu e você como protestante. Existe apenas uma igreja, sim, uma igreja. Mas não é a católica, não. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês o livro que eu estou lendo. Eu não estou trazendo uma resenha aqui pro canal sobre livros sobre feminilidade, e especificamente da Rutinha, né? Porque quando eu falo sobre feminilidade bíblica, né, livros melhores que o da Ruth eu ainda não achei, tá? A Ruth que me despertou esse meu interesse por aprender a história do cristianismo e o papel das mulheres na igreja e tudo mais. Então, quando eu falo de feminilidade bíblica aqui, geralmente estou falando sobre os livros da Ruth. Eu faço vários filmes baseados nos livros dela, que são muito informativos, muito interessantes, e dificilmente a gente vai ver coisas na história, né? Livros desse tipo, né? Que tragam alguns fatos históricos. Mas, enfim, como esse livro não é nesse tema especificamente, né? As mulheres e tal. Então, não sei se trarei resenha pra cá, mas esse livro aqui, O Poder do Espírito Santo, de Billy Graham, eu tô sempre falando sobre ele lá nas redes, então me sigam por lá, tá? Tanto no Instagram quanto no TikTok, principalmente TikTok, porque no TikTok eu consigo fazer mais vídeos e consigo fazer vídeos sem muita edição, sem muita qualidade, então é mais prático, mais rápido de fazer, né? E eu usei esse livro aqui pra fazer um vídeo específico sobre as igrejas dos anos 2000, início dos anos 2000, né? Eu fiz parte desse movimento, eu estava inserida nesse movimento, eu ainda era criança, mas eu me lembro muito bem desse movimento. E eu compartilhei ali, quando eu falo sobre o Benihim, porque eu falei parte 1, parte 2, né? Então, me sigam lá no TikTok pra ver, porque no Instagram eu coloquei só a parte 1, no TikTok tem parte 1, parte 2, parte 2 é sobre o Benihim. E eu compartilhei que até hoje eu tenho medo do Benihim, por causa de um vídeo específico. Então me sigam lá no TikTok e vejam lá o parte 2. E aí aqui Billy Graham fala sobre esses movimentos do início dos anos 2000, né? De manifestação do Espírito, de poder do Espírito, mas que não tinham base bíblica nenhuma. Era um movimento um pouco histérico, um pouco místico e sem muita palavra. Eu sei porque eu vivi nesse meio, então não tinha muita Bíblia, não tinha muita doutrina. As pessoas poderiam ser enganadas muito facilmente, porque era um mover muito sentimental, desprovido de Bíblia. Isso influenciava nas músicas, nas pregações e tudo mais. Então, para você ter uma ideia, os pregadores dessa época que estavam ali em alta, que eram os famosos da época, era Benihim, era Kathryn Kuhlman, eu compartilhei, inclusive, um vídeo anterior da Cindy Jacobs. Então, todo esse povo aí desse período, tá? Eram os líderes da época. Então, para vocês terem uma noção
de como era esse período aí, tudo bem complicado. E aí, vendo-se na necessidade de explicar o que era mesmo o agir do Espírito Santo, Billy Graham fez esse livro, justamente nesse período que estava ali o auge desses moveres aí, muito místicos, muito loucos aí. Então, eu peguei aqui esse livro que eu estou lendo nesse exato momento, já estou aqui na metade, mas estou lendo ele bem devagarzinho, tá? Então, ficaremos sem resenha por um tempinho, tá? Trarei outros conteúdos pra cá, mas a gente vai ficar sem resenha por um tempinho. Mas eu gostaria de ler uma parte específica em que Billy Graham nos ensina sobre o que é igreja. Existe uma igreja? Sim, existe uma igreja só. Jesus Cristo morreu apenas por um povo. Mas que não é a igreja católica, porque a igreja, para ser igreja, precisa crer em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Precisa acreditar na justificação, na santificação e na glorificação. Precisa crer na Bíblia como a única regra de fé e prática. E nós sabemos que os católicos não creem apenas na Bíblia, crê também na tradição da doutrina de homens, né? Então, antes de eu compartilhar aqui alguns vídeos com vocês, eu vou ler o que Billy Graham fala sobre o que é igreja. Por quê? Por que ele fala sobre o que é igreja no livro sobre o Espírito Santo, né? Porque ele fala do poder do Espírito Santo e qual é a sua função. Qual é a verdadeira função do Espírito Santo, né? Então, aqui ele cita vários textos bíblicos e o principal deles, né, é fazer com que o povo de Deus entenda a obra de Cristo, a palavra de Deus, porque a nossa mente carnal não compreende essas coisas. Então, precisamos da revelação do Espírito Santo, né? Então, vou achar aqui e vou ler para vocês o que é igreja. Então, aqui, ó, capítulo 39 do livro do Billy Graham. O tópico aqui em cima, ó, ele fala atuação do Espírito Santo na igreja. Ele não fala nas igrejas, porque só existe uma igreja, que é a igreja espiritual, que é a igreja que crê em Jesus Cristo. Então, em todas as igrejas terá um grupo de pessoas que creem em Jesus e os outros que creem em obras para salvação. Então, isso de forma externa, você não vai saber quem é salvo e quem não é, só Deus sabe. Elas podem estar ali na mesma igreja, na mesma congregação, e um quer ser salvo, o outro não. Porque você precisa de forma interna crer na obra de Cristo, entender a obra de Cristo, entender a atuação do Espírito em te santificar e mortificar os seus pecados, em colocar na sua vida, em aplicar na sua vida a redenção de Cristo para a santificação, para a remissão de pecados. Então, Billy Graham diz assim: o Espírito Santo age não só no mundo, mas também na igreja. Quando eu falo de igreja, não estou falando de igreja presbiteriana, batista, metodista, anglicana, luterana, pentecostal, católica, mas todos os crentes. A palavra igreja vem de uma palavra do grego que significa os que foram reunidos. Não existe igreja de uma pessoa só, tá? Então, você que é desigrejado, você não é crente. Porque se você for crente, você vai buscar uma igreja para você congregar, tá? Aprendemos aqui com Billy Graham. A igreja estava coberta no ministério do Antigo Testamento. Mas mesmo assim Isaías proclamou: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, o firme fundamento. Isaías 28:16. Esse texto também é repetido pelo apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 3, se eu não me engano. Enfim, está repetido lá em Atos. Se eu lembrar, eu deixo aqui do lado para vocês. O Novo Testamento diz que Cristo é este firme fundamento da sua igreja. E todos os crentes são pequenas pedrinhas edificadas formando o santo templo do Senhor. Conjunto de pessoas, tá? Não uma pessoa só. 1 Pedro, capítulo 2 e 5, que falam das pedras vivas que nós somos, né? Cristo também é a cabeça do seu corpo, que é a igreja universal. O que seria a igreja universal? São todos os crentes que creram em Jesus em todo o mundo, de todas as épocas, de todos os períodos, de todas as línguas, que um dia serão todos reunidos lá no céu, uma grande igreja. Todos aqueles que serão salvos, que foram salvos por Jesus Cristo, um dia serão todos reunidos, todos os povos, línguas, tribos, nações, como diz lá em Apocalipse, no grande culto ao Senhor que será na eternidade. E aí ele continua aqui falando: cada pessoa que se arrependeu de seu pecado e recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor faz parte desse corpo chamado igreja. Por isso a igreja é mais que uma organização religiosa, é um corpo vivo,
com Cristo como cabeça. Vivo porque a vida de Cristo deu vida a todos os que creram. Qual é o papel do Espírito Santo neste quadro? Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz, numa sentença muito bonita, que foi ele que nos deu início à igreja. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios capítulo 12, versos 13 e 14. Dito isso, vou trazer aqui alguns pastores para nós. Temos pastores da Assembleia de Deus, temos pastores presbiterianos, e se eu não me engano, tem um que é metodista calvinista, se eu não me engano. Mas enfim. Então vamos começar aqui com o pastor Eliseu Rodrigues, ele é um pastor da Assembleia de Deus, e ele vai nos ensinar um pouco sobre as doutrinas fundamentais da nossa fé. Então nós podemos discordar de algumas coisas, as meninas e calvinistas discordam de algumas coisas, mas o que nos torna o que nos torna irmãos, ele vai dizer. Deixa aí. Hernandes Dias Lopes, calvinista, continuista. São amigos de pentecostais, fazem prefácios para livros pentecostais, pregam em igrejas de assembleanos. Mas os calvinistazinhas de net, cessacionistas de net, dizem que assembleano é herege e vai para o inferno. Arminiano diz, de net, que calvinismo é doutrina de Satanás. Meu Deus do céu! Arminianismo e calvinismo diz que a salvação é pela fé na graça de Cristo Jesus. A salvação é simplesmente na pessoa de Cristo Jesus. Nenhum deles nega a Trindade, nenhum deles nega que a Bíblia é a palavra de Deus, nenhum deles nega o inferno, nenhum deles nega o pecado original. Se negou isso aí, é herege. Se acrescentou algo a isso aí, como faz o catolicismo, é heresia. Então, o que aprendemos é que as doutrinas fundamentais que nos tornam irmãos é a justificação, a santificação e a glorificação, que é a que nós cremos que Jesus irá nos levar até o Pai. E isso nos torna irmãos. Você crê em Cristo, você se arrepende de seus pecados, que é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas estão debatendo na internet, e elas simplesmente querem estar certas. Elas não estão lutando pela verdade. Elas estão lutando para estar certo. Muitas vezes podem estar lutando contra os próprios irmãos. Isso é muito sério. Mas se você é um convertido de verdade, você reconhece seus pecados, você não vai lutar contra os seus irmãos. Você vai ter misericórdia, assim como Deus teve misericórdia de você. Então seremos um. Um outro pastor muito legal também é o pastor Presley. Eu sempre trago ele aqui, gente. Ele também é um pastor da Assembleia de Deus. E eu gosto tanto das pregações dele. Vocês aqui não creem tudo que eu prego não, lindeza. Ó perfume de Cristo, não creem tudo que eu prego não. Vai pra tua casa depois que eu preguei, assente na roda com a sua família, bote essa Bíblia na mesa, analise lá no YouTube o que eu estou falando, vê se aquilo que eu falo com a boca corresponde com aquilo que o autor bíblico escreveu, porque entre aquilo que eu falo hoje e o que está escrito ontem, fique com a palavra de Deus. Meu Deus, é tão simples. Eu posso errar? Eu errei quando eu preguei sobre a Galácia do Sul. Eu disse que Paulo fez uma conexão portuária em Cesareia de Filipos. E o pastor Efigênio ligou para mim: pastor, o senhor já colocou o vídeo na internet? Eu disse: não, o senhor cometeu um equívoco. Eu disse: rapaz, foi. É Cesareia Marítima. Eu falei: Cesareia Marítima que eu falei. Ele disse: não, o senhor falou Cesareia de Filipos. E eu fui ver e cortei no vídeo. Caiu alguma coisa no pastor porque ele errou? Não, você erra. Todo mundo agora, doutrina errada, regimento em nome daquilo que Deus está falando, absolutamente. Vou dar uma dica para vocês aqui. Vejam a série que o pastor Presley fez do livro de Joel. Ele transmite o culto dele online, né? E as pregações deles ficam salvas lá no canal do pastor. Vejam a pregação que ele fala sobre Joel, né? Ele fala uma expositiva sobre Joel, maravilhosa. Eu já assisti algumas vezes, tá? Mais de uma vez. E maravilhosa, gente. Em uma parte da pregação, é que eu não lembro qual específica, é por isso que eu falo pra vocês verem todas as pregações. Mas uma parte da pregação que ele fala, que eu achei muito interessante, é que ele pega em todos os livros de filosofia, ciências, tudo que você puder, assim, de sabedoria humana, joga lá no pior lugar, no pior buraco que você imaginar. Num prostíbulo, numa boate, num ponto lá de maconha, onde você quiser. Bote lá os livros de filosofia, de ciências,
que vai acontecer? Então, no mínimo, enrolar para usar com maconha, jogar numa fogueira, enfim. Agora, rasgue uma página da Bíblia e jogue no presídio. Volte lá depois de 3 meses. Terá uma igreja formada lá. Isso pode ser heresia para os católicos, tá? Mas é assim que funciona. Porque, se eu achar, vou deixar esse corte aqui. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva. A igreja é um organismo vivo, como nós acabamos de ler aqui. Não é algo institucional, uma organização. Ela é um organismo vivo. E por isso que tem tantas igrejas por aí, né, que falam tantas coisas diferentes. Por isso que os católicos muitas vezes nos questionam: os protestantes cada hora falam uma coisa diferente. Porque de fato existem aqueles que creem e aqueles que não creem. E aqueles que creem em Jesus Cristo, você pode até ter algumas ideias diferentes. Igrejas como a Assembleia de Deus, como Batista, enfim, nós nunca chegaremos à perfeição, porque a perfeição só é Jesus, né? Mas nós sim iremos nos considerar irmãos, porque a palavra de Deus é viva. A igreja é um organismo vivo, formado por pecadores que foram salvos em Jesus Cristo, que estão sendo transformados, que estão sendo santificados, mas que ainda não são perfeitos. Então, por isso que nós iremos encontrar algumas deformidades aqui e ali, mas que estamos sendo tratados, transformados, santificados por meio dessa palavra, por meio da obra de Cristo. Um outro pastor interessante, gente, que vai nos ensinar um pouco sobre igreja, é o pastor Elias. Eu não sei se eu já falei sobre ele aqui, já falei sobre ele aqui num outro bate-papo. Ele é um pastor missionário e ele é um pastor presbiteriano. Mas, como ele é missionário, então ele está junto com o povo de Deus ao redor do mundo, né? Ele tem muitos amigos que são missionários, pastores missionários. Então ele não está pela denominação fechada, né? Então ele é um presbiteriano, né? Se considera calvinista, mas ele está sempre falando de alguns amigos deles que são da Assembleia de Deus, que são da Batista, independente, mas que estão ao redor do mundo exercendo a mesma função que ele, que é o trabalho missionário. E ele compartilha com a gente a obra missionária no Líbano e no Oriente Médio, né, que é muito interessante, porque nós vemos muitas pessoas ficarem do lado de Israel, como só Israel fosse o povo de Deus, mas precisamos lembrar que Israel rejeitou Jesus. Foi o povo de Israel que crucificou Jesus e eles estão até hoje esperando esse Messias que para eles ainda não veio. Então, Jesus Cristo morreu por todos aqueles que creem no seu nome. Então, está tendo um avivamento, e o pastor Elias compartilha aqui com a gente, está tendo um avivamento lá no Oriente Médio. Pessoas muçulmanas da linha extremista estão tendo revelações, visões, sonhos de Jesus e estão se convertendo. Ele conta, inclusive, de uma igreja que chegou a 5 mil membros lá no Oriente Médio. E o que aconteceu essa última semana, né, que aconteceu lá a morte do líder ditador lá do Irã, se eu não me engano, fez com que muitos cristãos se tornassem livres agora para ter os seus templos, para cultuarem na igreja. Eles estão muito felizes com a liberdade, ao mesmo tempo que também tem sendo muita guerra, né? Israel está ali bombardeando eles, então muitas pessoas crentes estão correndo risco de vida por causa da guerra que está tendo lá. Então existem crentes no Oriente Médio, existem crentes no Irã, no Líbano, e nós precisamos orar e interceder por esses povos que são os nossos irmãos agora também, que creem em Jesus Cristo. Vou deixar aqui o vídeo do pastor Elias com vocês. Irmãos e irmãs, ontem eu dei uma ligadinha para o Líbano para falar com um amigo meu, pastor Jihad Haddad, que pastoreia a Igreja Batista da Videira Verdadeira, na cidade de Zahle, no Vale de Baca. Um herói na fé. Em plena crise de refugiados sírios, quando a multidão de sírios, 1 milhão deles, cruzou da Síria para o Vale de Baca, ele abriu sua igreja que só tinha 300 crentes para servi-los. E depois da crise passar, 2, 3 anos depois, estava com 5 mil pessoas. Jesus aparecendo para pessoas, gente se convertendo, curas divinas, milagres maravilhosos, uma coisa fenomenal. A população de refugiados vindo para Cristo. E recentemente começou a alcançar os drusos, que não é fácil, é uma população que não tem muitos cristãos lá. Estava com mais de 1.000 drusos estudando a Bíblia nas montanhas do Líbano. E eu liguei para ele, por causa da guerra, e ele disse: Elias, hoje caiu uma bomba, eu estava dirigindo uma bomba de um avião israelita a 200 metros do meu carro. A situação não está fácil, há uma destruição geral, muita tristeza, muita luta. E ele estava para vir a Houston, nessa semana que vem, para a reunião mundial do Global Kingdom. E eu perguntei para ele: o que é que você pretende fazer? Ele falou: eu não posso sair.
porque o bom pastor tem que estar junto para dar a vida pelas ovelhas. Isso é um modelo de rebanho, não tendo a vida preciosa para si mesmo, contanto que complete a carreira. Então é isso, gente. Para fechar com chave de ouro, nosso vídeo aqui, teremos o pastor R.C. Sproul. Se eu não me engano, ele é da Metodista Calvinista. Mas eu vou deixar aqui, ele já faleceu, né? Já tem alguns anos. Mas ele vai nos deixar o ponto fundamental da nossa fé. E o que nos torna de fato irmãos. Que é crer na suficiente obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então encerramos com ele. Beijo e até a próxima. In the final analysis, we're justified by works. But not our works. The works of Christ, who by fulfilling the covenant of grace through his perfect act of obedience fulfilled the terms of the covenant of works. He does that vicariously